Meus amigos, há momentos na história em que os povos de uma determinada nação resolvem promover uma revolução econômica e social que promova as mudanças que consideram necessárias. Todas as revoluções que aconteceram ao longo da história da humanidade resultaram deste fato, da insatisfação com o status quo. Os povos se revoltam contra o status quo e promovem mudanças no sentido de fazer com que uma nova situação se estabeleça. No Brasil, nós tivemos um momento importante na história do Brasil, que foi a Revolução de 30. Depois da crise econômica mundial de 1929. Com a eclosão da crise de 1929, o Brasil, que desenvolvia sua economia voltada para o mercado exportador, sobretudo agroexportador, esse é um fato que já vinha ocorrendo desde que os portugueses aqui aportaram em 1500. O Brasil era um país que exportava produtos primários sistematicamente para Portugal e para outras partes do mundo. Mas a crise de 1929 criou um problema muito sério para o Brasil. Haja vista que os governos se sustentavam baseados nas receitas de exportação. Então, sobre as exportações, sobretudo de café, que era o principal produto exportador em 1920, até 1929, ou seja, desde a metade do século XIX até 1929, o café era o principal produto de exportação do país. Então, com a crise de 29, houve uma queda vertiginosa nas exportações. O governo se sustentava na base de taxas que incidiam sobre as exportações, sobretudo do café. Com a crise de 29, a crise se estabeleceu no país, não só no setor exportador, mas em toda a economia brasileira. Este fato foi um dos determinantes da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas, liderando o movimento contra a República Velha, que existiu desde a proclamação da República até 1929, implantou um novo governo. E ao implantar um novo governo, Getúlio Vargas mudou o quadro que prevalecia anteriormente. O Brasil como um país exportador de produtos primários. E passou a adotar uma nova política econômica. Agora, perseguindo como objetivo a industrialização do país. De modo que a crise de 29 fez com que houvesse uma mudança nos rumos da economia brasileira. E Getúlio Vargas, ao exercer o poder, adotou várias medidas que contribuíram para uma mudança da situação que até então prevalecia. E a industrialização do país foi, digamos assim, adotada como política, porque o Brasil, pelo fato de não dispor de divisas para a importação de produtos do exterior, e também os países que exportavam para o Brasil produtos industrializados, também estavam enfrentando problemas internos
e isso dificultava as importações. Então, a industrialização surgiu como uma necessidade. E a mudança se estabeleceu no país. A partir de 1930 até 1980, o Brasil se desenvolveu de forma, eu diria até vertiginosa, com taxas de crescimento elevadas, movidas sobretudo pelo processo de industrialização. Mas eu fiz esse preâmbulo para mostrar para todos vocês que me assistem a necessidade de que ocorra o mesmo processo no Brasil no momento que estamos vivendo, diante da crise mundial que se estabeleceu, sobretudo a partir do tarifaço de Trump e da crise da globalização neoliberal. Porque um fato que é sabido por todos, por muita gente, é de que a globalização neoliberal só satisfez poucos países. Para a grande maioria, a globalização neoliberal significou um fracasso retumbante. E isso aconteceu com o Brasil. Porque o fracasso do neoliberalismo no Brasil é evidente. Então nós vamos mostrar por que ocorreu esse fracasso na economia brasileira, fracasso imposto pelo modelo neoliberal que foi adotado a partir de 1990. Então, o fracasso do neoliberalismo no Brasil exige a adoção do nacional desenvolvimentismo. É esta a tese que nós estamos procurando, vamos defender a partir desse momento. Bem, como já lhes disse, o fracasso do neoliberalismo no Brasil, adotado desde 1990, impõe a necessidade de sua substituição pelo modelo nacional desenvolvimentista nos moldes keynesianos, em que o Estado assumiria o papel de indutor do desenvolvimento econômico e social e não pelas forças do mercado, como preconizado pelos ideólogos do neoliberalismo. É importante observar, meus amigos, que o modelo econômico neoliberal foi adotado no Brasil e globalmente como um projeto político dos detentores do capitalismo global, quando o sistema capitalista mundial apresentou declínio na lucratividade do capital e se sentiu muito ameaçado política e economicamente no fim dos anos 1960 até os anos 1970 do século passado. O modelo econômico neoliberal, meus amigos, tem como princípios básicos a mínima participação do Estado. Foi o que aconteceu com o Brasil. Veja bem, a mínima participação do Estado nos rumos da economia nacional, que foi o que aconteceu com o Brasil. O modelo econômico neoliberal significa também a política de privatização de empresas estatais. Significa livre circulação de capitais internacionais e ênfase na privatização, e ênfase na globalização, na abertura da economia para a entrada de multinacionais, na adoção de medidas contra o protecionismo econômico, diminuição do tamanho do Estado para torná-lo mais eficiente, não interferência do Estado Nacional nos preços de produtos e serviços, que devem ser determinados pelo mercado com base na lei da oferta e da procura, controle da inflação pelo Estado Nacional através de políticas monetárias, com base em metas de inflação, e adoção pelo Estado Nacional da política de câmbio flutuante, entre outras medidas, que é o que vem acontecendo no Brasil desde 1990. O modelo econômico neoliberal, adotado no Brasil desde 1990, fracassou porque comprometeu seu desenvolvimento ao apresentar, até o presente momento, baixíssimas taxas de crescimento econômico, queda nas taxas de investimento na economia brasileira,
desindustrialização do Brasil, com a abertura da economia, desnacionalização da economia brasileira, com a privatização das empresas estatais, desequilíbrios no balanço de pagamentos e incapacitação do Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, que tem contribuído para o aumento da dependência externa, econômica e tecnológica do país e para o aumento de sua desigualdade social. Para reverter esta situação, é preciso que haja um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, em que o Estado brasileiro atue como planejador e indutor do desenvolvimento, para que seja assegurado o crescimento econômico com desenvolvimento sustentável, a defesa da soberania nacional, a existência de uma indústria forte e inovadora, a geração de empregos e valorização do trabalho, a realização de investimentos necessários em educação, saúde, saneamento básico, habitação e infraestrutura, de energia, transporte e comunicações, e distribuição de renda com justiça social. É importante destacar, meus amigos, que foi com a efetiva atuação do Estado chinês que a China alcançou elevado nível de desenvolvimento econômico e social e atingiu a condição de futura potência hegemônica do planeta. Quer dizer, a China alcançou esse nível de desenvolvimento graças fundamentalmente à ação do Estado Nacional Chinês como planejador e indutor do desenvolvimento do país. Esta é a razão pela qual a China se tornou a segunda potência econômica do planeta e deverá se tornar a potência hegemônica mundial nos próximos anos. O modelo econômico neoliberal, implantado em 1990, é o grande responsável pelo baixíssimo crescimento econômico alcançado pelo Brasil de 1990 até o momento atual. Nós temos aqui uma figura que deixa bastante claro que a adoção do modelo econômico neoliberal, implantado em 1990, resultou na queda do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em comparação com as taxas de crescimento alcançadas de 1930 a 1990, durante os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964, quando o Brasil adotou o modelo nacional desenvolvimentista e apresentou taxa de crescimento decenal do PIB entre 4,4% e 8,6%. Com o modelo econômico neoliberal, o Brasil apresentou baixíssimas taxas de crescimento decenal do PIB, inferiores a 3,7% de 1991 a 2020, conforme nós vamos mostrar aqui na figura, 1,17% como média no decênio 2013-2023 e 4,53% como média da taxa de crescimento do PIB de 2020 a 2023, tomando por base os dados de uma outra figura que vamos lhes mostrar. Então, se nós tomarmos por base esta figura que vamos lhes mostrar agora, nós temos aqui dados de 1901 até 2020. De 1901, ou seja, durante a República Velha, até 1930, a taxa de crescimento da economia brasileira se situava na faixa entre 4,2% e 4,5%. Já a partir de 1930, com a Revolução de 30, comandada por Getúlio Vargas, a taxa de crescimento da economia brasileira evoluiu de 4,4% na década de 30 a 40, 5,9% de 40 a 50, 7,4% de 50 a 60, 6,2% de 1960 a 70 e 8,6% que foi alcançado de 1970
a 1980. Já a partir de 1980, houve uma queda vertiginosa da taxa de crescimento do PIB. Isso tem a ver com o modelo econômico neoliberal, que foi implantado a partir de 1990. E as taxas de crescimento que ocorreram a partir de 1980 foram, de 1980 a 90, 1,6%. De 1990 a 2000, 2,6%. E de 2001 a 2010, 2,7%. E de 2011 a 2020, 0,8%. Então, esse gráfico aqui mostra claramente que o crescimento da economia brasileira de 1930 até 80 foi um crescimento vertiginoso, graças à ação planejadora e indutora do Estado no desenvolvimento do país. Já a partir de 1980 até 2020, quem passou a ser indutor do desenvolvimento do país foram as forças do mercado, com a introdução do modelo neoliberal. Então, a consequência da introdução do modelo neoliberal foi a queda vertiginosa da taxa de crescimento do produto interno bruto, que traduz a riqueza produzida pelo país anualmente. Adicionalmente, nós temos um outro gráfico que apresenta dados. Aqui nós temos os dados que eu apresentei até agora, foram até 2020. Nós temos dados de 2011 a 2023. Os dados que eu apresentei atualmente foram uma base decenal, ou seja, em 10 anos, o crescimento que aconteceu. Aqui nós vamos mostrar, numa base anual, o que aconteceu com o crescimento do PIB no Brasil. Na realidade, o que houve foi uma gangorra em que praticamente o crescimento ficou estacionado numa faixa entre 3% e 4% do PIB, 4% ao ano, na taxa de crescimento do PIB. E há alguns anos houve crescimento negativo. Por exemplo, em 2015 houve crescimento negativo da economia, menos 3,5%. Em 2016, menos 3,3%. E em 2020, menos 3,3%. Então, esse gráfico aqui traduz o fracasso do modelo econômico neoliberal até de 2011 até 2023. Está aqui expresso. Esses números em vermelhos são taxas de crescimento negativa. E dá para perceber que as taxas de crescimento positivas se situaram entre 3% e 4%, que é comparado com as taxas de crescimento da economia brasileira de 1930 até 1980, são ridiculamente baixas. Uma outra razão pela qual o modelo econômico neoliberal representa um verdadeiro fracasso está relacionado com o fato de que o modelo econômico neoliberal implantado em 1990 é o grande responsável pela queda nas taxas de investimento da economia brasileira. Aquela queda na taxa de crescimento do PIB tem muito a ver com a queda na taxa de investimento. Que a taxa de investimento é que é efetivamente o fator determinante da expansão da economia de qualquer país. Nós temos uma figura que vamos mostrar em seguida, que deixa bastante claro que a adoção do modelo econômico neoliberal, implantado em 1990, resultou na queda das taxas de investimento na economia brasileira, ao contrário dos discursos dos defensores do neoliberalismo, que afirmavam que a abertura da economia brasileira
atrairia muitos investidores estrangeiros, que de fato não aconteceu. Com a adoção do modelo econômico neoliberal de 1989 a 2019, houve queda na taxa de investimento público e privado na economia brasileira, que caiu de 27% do PIB em 1989 para 16,4% do PIB em 2019. Então, a taxa de crescimento, maior taxa de crescimento que foi alcançada, foi durante o período em que o governo planejava e era indutor do desenvolvimento nacional. E essa taxa de investimento máxima aconteceu em 1929, com 27% do PIB, a taxa de investimento. Já em 2019, caiu para 16,4% do PIB. E a figura que vamos lhes mostrar, deixa bastante claro essa situação. Nós temos aqui dados de 1909 até 2021. Nós podemos observar que de 1909 até 1930, quando o governo Vargas implementou mudanças profundas na economia do país e que foi determinante do desenvolvimento que o país alcançou, de 1930 a 1980, o que eu quero dizer é que antes da ascensão ao poder de Getúlio, em 1930, a economia brasileira apresentava um declínio no seu crescimento. Isso durante a República Velha. Na taxa de investimento da economia, havia declínio da taxa de investimento da economia. E isso pode ser demonstrado aqui com a análise dessa figura. Por exemplo, aqui nós temos dados de 1909 até 1930. Aqui dá para perceber que há um declínio na taxa de investimento. Isso explica, em certa medida, a crise de 29, que determinou, digamos assim, uma mudança nos rumos da política brasileira. A partir de 1930, passou a haver uma expansão da economia, da taxa de investimento, e muito induzida pela presença do Estado na economia, como indutor do desenvolvimento. Então aqui, por exemplo, nós temos dados de 1930 até 1990. Por exemplo, em 1930, a taxa de investimento era essa. Ela evoluiu até 1990, até esse ponto. Então dá para perceber que a taxa de investimento foi crescente durante o período nacional desenvolvimentista, em que o Estado era, além de planejador, era indutor do desenvolvimento do país. As taxa de investimento evoluíram. Por exemplo, em 30, correspondia a 7% do PIB, a taxa de investimento, em 1930. Em 1989, alcançou 27% do PIB. Então, pulou de 7% para 27% do PIB, de 30 a 1989. Ou seja, num espaço de 50 anos, houve uma expansão extraordinária da taxa de investimento que contribuiu para aquele quadro de expansão do PIB. Aqui, ó, a expansão do PIB de 1930 até 1980 teve a ver com as taxas de investimento que ocorreram com a economia brasileira. Já a partir de 1989 para 2021, esse gráfico, essa figura aqui mostra um declínio na taxa de investimento, o que mostra que o modelo econômico liberal não deu continuidade à taxa de expansão da economia, com as taxas de investimento crescentes de 30 a 80. De 80 para 2021,
houve um declínio na taxa de investimento. Então isso é uma prova de que o modelo econômico neoliberal fracassou e por isso ele tem que ser substituído. E, para a informação de vocês, eu obtive dados também do IPEA referente ao Brasil, a taxa de investimento do Brasil, que encerrou 2025 com a taxa de investimento de 16,8% do PIB. Essa taxa de investimento não mudou muito em relação ao que aconteceu em 2021. Porque em 2021 a taxa de investimento foi de 17,1%. Em 2025, 16,8%, até menor do que 2021. Então significa que o modelo econômico liberal fracassou também por não promover a expansão da taxa de investimento da economia brasileira. E isso tem implicações, porque na medida em que a taxa de investimento é menor, o PIB é menor. E na medida que o PIB é menor, a geração de emprego também é menor. E evidentemente que isso tem implicações sobre as condições de vida sobretudo da grande maioria da população brasileira. Bem, outra explicação que demonstra o fracasso do modelo econômico neoliberal é que ele foi o grande responsável pela desindustrialização do Brasil no período 1989-2019, conforme nós vamos mostrar na próxima figura. A análise dessa figura deixa evidenciar a queda na participação da indústria de transformação na formação do PIB do Brasil de 1987 a 2019, que caiu de 27,3% em 1987, observe bem, a participação da indústria na formação do PIB era 27,3% em 1987, caiu para 11% em 2019, diferentemente do ocorrido de 1947 a 1987, quando foi adotado o modelo nacional desenvolvimentista. E sua participação no PIB do Brasil evoluiu de 16,5% em 1947 para 27,3% em 1987. Então nós temos aqui uma figura que mostra a participação da indústria na formação do PIB do Brasil. Aqui, por exemplo, nós temos dados de 1947 até 2019. De 1947 até 1989, a participação da indústria era crescente desde 1930. E continuou crescente de 47 até 1989. E a partir de 1989 aconteceu um declínio. E isso configura uma situação de desindustrialização do país. Quer dizer, o país deixou digamos assim, de desenvolver a sua indústria. Pelo contrário, o Brasil passou a perder a participação da indústria na formação de sua riqueza. Então, aqui nós temos esse gráfico, essa figura que deixa evidenciado que, por exemplo, de 1947 até 1989 foi crescente a participação da indústria na formação do PIB, que alcançou 27,3%. Mas a partir de 1989 até 2019, de 1989 até 2019, houve um declínio na participação da indústria na formação do PIB. Isso significa dizer que o modelo econômico neoliberal contribuiu para a desindustrialização do Brasil. E a desindustrialização do Brasil ocorreu devido à abertura da economia brasileira,
que fez com que a indústria nacional fosse desmantelada com a competição com os produtos importados. A desindustrialização no Brasil ocorreu em consequência da abertura comercial do Brasil a partir de 1990, quando o país abandonou um modelo de substituição de importações adotado de 1930 a 1980 e promoveu uma rápida redução das tarifas alfandegárias que incidia sobre os produtos importados, fato este que contribuiu para a entrada no país de grande volume de produtos importados. A justificativa oficial em 1990, durante o governo Collor, era expor a indústria nacional à concorrência para forçar sua modernização, mas só que não adotou nenhuma medida de proteção da indústria nacional. Ela ficou exposta à concorrência externa. O resultado prático disso foi agravado pela forte valorização cambial no início do Plano Real. Porque o real ficou mais caro do que o dólar, por exemplo. Então, você comprar, por exemplo, produtos importados era mais barato do que comprar produtos fabricados no Brasil. Então, o resultado prático foi agravado, como eu disse, pela forte valorização cambial no início do Plano Real. E a consequência disso tudo foi o fechamento de diversas cadeias produtivas pertencentes a empresas nacionais que se tornaram incapazes de competir com produtos importados mais baratos. Ocorreu o que os economistas chamam de especialização regressiva, quando o país reduziu sua participação em setores industriais de alta tecnologia e passou a se concentrar em commodities de baixo valor agregado, como a agropecuária e o extrativismo. A desindustrialização do Brasil contribuiu para o aumento de importações. Esse é um dado importante. Aumentou o volume de importações de bens de maior conteúdo tecnológico. E essa situação fez com que houvesse menor capacidade exportadora de produtos manufaturados do país e dependência crescente das exportações de commodities. Nós passamos a depender, por exemplo, do agronegócio, que exporta commodities agropecuárias para o mundo inteiro, e o país ficou dependente das exportações dessas commodities, que são muito vulneráveis à variação de preços no mercado internacional. Essa combinação tornou a economia brasileira mais vulnerável às oscilações dos preços internacionais das matérias-primas. Bem, um outro fator que demonstra o fracasso do modelo econômico neoliberal implantado em 1990 é que ele foi o grande responsável pela desnacionalização da economia brasileira com a política de privatizações. O Plano Nacional de Desestatização, o PND, instituído em 1990 pelo governo Fernando Collor, foi a política adotada pelo governo federal brasileiro para transferir empresas, ativos e serviços públicos da administração pública para a iniciativa privada, de acordo com o que estabelece o modelo econômico neoliberal. O PND, o Plano Nacional de Desestatização, transferiu para o setor privado, veja bem, transferiu para o setor privado grandes monopólios estatais nas áreas de siderurgia, mineração, como a Vale do Rio Doce, telecomunicações, como o Sistema Telebrás, e energia elétrica, como o Sistema Eletrobras. Com a mudança das regras que limitavam o capital estrangeiro em leilões, que antes era o capital estrangeiro não participava de leilões,
Com a mudança, houve a mudança. Consórcios internacionais e multinacionais assumiram o controle de setores estratégicos e de infraestrutura do Brasil, onde estava presente o Estado brasileiro. Esse processo de desnacionalização retirou do Estado brasileiro a capacidade de usar essas empresas como motores de coordenação e fomento do desenvolvimento nacional. As empresas estatais, como a Telebrás, Eletrobras, Petrobras, eram instrumentos que o Estado brasileiro utilizava no sentido de promover o desenvolvimento do país. Com a sua privatização, quer dizer, o governo perdeu esses instrumentos, essas armas poderosas na promoção do desenvolvimento nacional. Dando início ao Programa Nacional de Desestatização, as principais privatizações durante o governo Fernando Collor de Mello, vou agora relatar o que aconteceu durante cada governo na área de privatizações. Durante o governo Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, de 90 a 92, 1990 a 1992, ele privatizou a Usiminas, a Cesita, CST, Petroflex e Copesul, tendo forte concentração em siderurgia petroquímica. Veja bem, todas as grandes empresas estatais que foram entregues praticamente ao capital estrangeiro. As principais privatizações durante o governo Itamar Franco, de 1992 a 1994, foram da Embraer e CSN. Com o governo Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, ocorreu o grande ciclo de privatizações com o maior volume da história, com mais de 100 empresas estatais transferidas para o setor privado, como a da Vale em 1997, a Telebrás em 1998, a Embratel, Banespa, Sistema Elétrico, as distribuidoras do Sistema Elétrico e Ferrovias, tendo telecomunicações e energia como eixos centrais. Isso durante o governo Fernando Henrique. No governo Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, o foco foram as parcerias público-privadas e concessões, e não venda direta. Quer dizer, no caso, a política de privatizações durante o governo Lula, de 2003 a 2010, foram suspensas, mas foram adotadas as parcerias público-privadas e concessões, sobretudo de rodovias, e a parceria público-privada em hidrelétricas, como a de Santo Antônio e Jirau. No governo Dilma Rousseff, em 2011 e 2016, o foco das privatizações foi a infraestrutura, como a dos aeroportos, como a de Guarulhos e Brasília, que foram privatizados. Rodovias, também várias rodovias foram privatizadas, e portos também. As principais privatizações durante o governo Michel Temer, de 2016 a 2018, foram distribuidores da Eletrobras, a Ceron e a Eletroacre. No governo Jair Bolsonaro, de 2019 e 2022, as principais privatizações foram as da Eletrobras, a BR Distribuidora, foi uma tentativa de dar início ao processo de privatização da Petrobras, a Liquigás e a Codesa. Com o governo Luiz Inácio Lula da Silva de 2023, iniciado em 2023, até o presente momento, houve interrupção de privatizações com a retirada de empresas estatais no programa de desestatização, como os Correios e a Dataprev. Bem, pelo que acabamos de expor, meus amigos, o Programa Nacional de Desestatização promoveu a venda de empresas públicas em setores como telecomunicações, mineração, siderurgia, energia elétrica e bancos estaduais. Diversos estudos observam que parte significativa dos ativos estatais privatizados
passou para grupos estrangeiros. Observem bem isso. Parte significativa dos ativos estatais privatizados passou para grupos estrangeiros ou para consórcios com forte participação no capital internacional, com a consequente desnacionalização da economia brasileira. Na prática, a privatização significou desnacionalização da economia brasileira. Com o resultado, setores estratégicos da economia brasileira passaram a ter crescente presença de empresas multinacionais. Com a política de privatização de empresas estatais, houve transferência do controle de ativos estratégicos para o exterior. Na prática, foi isso que aconteceu. Cresceu a remessa de lucros também e dividendos para as matrizes estrangeiras. Reduziu-se a capacidade do Estado brasileiro de coordenar políticas de desenvolvimento nacional e aumentou a dependência tecnológica e financeira do Brasil. As remessas de lucros em valores aproximados, realizadas pelas empresas estrangeiras que adquiriram empresas estatais brasileiras de 1995 a 2023, têm sido crescentes e vamos lhes mostrar esses números agora. Em 1995, as remessas de lucros das empresas estrangeiras para as suas matrizes, em 1995, foi entre 2 e 3 bilhões de dólares. Em 2000, 4 bilhões de dólares. Em 2010, 30 bilhões de dólares. Em 2020, 25 bilhões de dólares. Mas em 2023, 45 bilhões de dólares. Então, esses dados eu obtive tendo como fontes o Banco Central, o IPEA e o FMI. Bem, o modelo econômico neoliberal, implantado no Brasil em 1990, é o grande responsável também pelo desequilíbrio no balanço de pagamentos do país, cujo impacto sobre a economia brasileira apresenta como efeito positivo, ou seja, no curto prazo, a entrada de divisas, de capitais externos, o financiamento do déficit externo, ou seja, o déficit no balanço de pagamentos, e a estabilização cambial, que na medida que os dólares entram no país, há digamos assim, há uma redução, quer dizer, da valorização do dólar em relação ao real, ou seja, há um aumento da valorização do real em relação ao dólar. Então há uma estabilização cambial, que se mantém mais ou menos dentro de um determinado patamar, a relação entre o dólar e o real. E como efeito negativo a médio e longo prazo, o aumento estrutural das remessas de lucro, conforme nós mostramos há pouco. A pressão sobre o balanço de pagamentos em conta corrente. Quer dizer, essa situação gera desequilíbrio na balança de pagamento, ou seja, déficits no balanço de pagamento, sem conta corrente, que exige a cobertura com a atração de capitais externos. E com isso aumenta a dependência externa do país em relação ao exterior. E também a necessidade contínua de novos capitais externos e também o seguinte, a necessidade de exportar cada vez mais. Não é por acaso que existe um esforço gigantesco do governo brasileiro de aumentar suas receitas de exportação, exatamente para cobrir o buraco do balanço de pagamentos provocados pela desnacionalização da economia brasileira. Uma análise também importante que nós fizemos foi verificar os valores do investimento direto estrangeiro e as remessas de lucros e royalties registrados entre 1990 e 2000, entre 2001 e 2010, entre 2011 e 2020, entre 2021 e 2025, que nós vamos lhes mostrar agora. Entre 1990 e o ano 2000, o investimento direto estrangeiro correspondeu a 200 bilhões de dólares e as remessas de lucros, 80 bilhões de dólares.
Aí, nesse caso, houve um saldo. Quer dizer, entraram mais dólares do que saiu. Passou a haver um saldo líquido em dólar de 120 bilhões. A diferença entre 200 bilhões e 80 bilhões. Ou seja, 200 bilhões de investimento e 80 bilhões de remessa de lucro. Já entre 2001 e 2010, o investimento direto estrangeiro foi de 300 bilhões de dólares. E as remessas de lucros correspondeu a 220 bilhões de dólares. Então, a diferença, o saldo líquido, correspondeu a 80 bilhões de dólares. Então, houve uma queda no saldo líquido, quer dizer, o investimento direto de 300 bilhões, subtraído de 200 bilhões e 20 bilhões de remessas, correspondeu a 80 bilhões de dólares, menor do que os 120 do período 1990 e 2000. Outra análise de 2011 a 2020, o investimento direto estrangeiro correspondeu a 700 bilhões e as remessas 600 bilhões. Então, o saldo entre o investimento, a entrada de capitais e a saída com as remessas correspondeu a 100 bilhões. Quer dizer, maior do que do ano do período anterior, de 2001 a 2010, mas inferior a de 1990 a 2000. Já de 2021 a 2025, o investimento direto estrangeiro correspondeu a 300 bilhões de dólares. E as remessas, e lucros e dividendos correspondeu a 350 bilhões. Passamos a apresentar um saldo negativo entre a entrada de investimentos de capitais externas e a remessa. Então, as remessas passaram a ser maiores do que os investimentos diretos estrangeiros. Então, uma das consequências, digamos assim, da desnacionalização da economia brasileira, com a política de privatizações, é que no período 2021-2025, passamos a apresentar um saldo negativo. Quer dizer, a entrada de capitais foi menor do que a remessa para o exterior, para as matrizes das empresas multinacionais. Os dados que acabamos de apresentar indicam que o investimento direto estrangeiro e as remessas de lucros e royalties têm sido crescentes de 1990 a 2025. O aumento do investimento direto estrangeiro significa a dominação do capital estrangeiro na economia brasileira. E o aumento das remessas de lucros e royalties para o exterior significa transferência de riqueza produzida no Brasil para o exterior. E pelo que acabamos de expor, privatizações geraram entrada de capital externa, mas criaram estoque de capital estrangeiro no Brasil, ou seja, a presença da empresa estrangeira no Brasil, que gera remessas contínuas para o exterior. E agora remessas que superam os investimentos diretos estrangeiros. Percebe-se que o problema não é apenas a privatização em si, mas quem controla os ativos estrangeiros do país, que é o capital estrangeiro. E como um excedente é distribuído internacionalmente, que significa perdas para o Brasil. Então, isso é um fato, digamos assim, indiscutível. Finalmente, o modelo econômico neoliberal, meus amigos, adotado no Brasil em 1990, é o grande responsável por incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil. Não apenas pela política de privatizações das empresas estatais adotada, que impediu o governo brasileiro de utilizá-las no desenvolvimento da economia brasileira. Conforme já lhes falamos, que as empresas estatais eram instrumentos que o governo utilizava na expansão da economia brasileira. Mas, além desse ônus que o país passou a ter com a privatização das empresas estatais e incapacitando o Estado brasileiro de atuar, mas também, sobretudo,
por dificultar a ação do Estado brasileiro, como em todo o desenvolvimento econômico e social, com a adoção de duas políticas. Uma política do teto de gasto público, a partir do governo Michel Temer, e a autonomia do Banco Central a partir do governo Jair Bolsonaro, como parte da estratégia do capitalismo neoliberal globalizado de transformar o Estado brasileiro em Estado mínimo. Ressalte-se, meus amigos, que o Estado mínimo é o nome dado à ideia do capitalismo neoliberal e que o papel do Estado dentro da sociedade deve ser o menor possível, exercendo apenas as atividades consideradas essenciais e de primeira ordem. Para incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, foi adotada a política do teto de gastos públicos durante o governo Michel Temer, que fez com que o Estado brasileiro ficasse limitado em sua capacidade de promover investimento público, com a asfixia financeira em que ficou submetido. E, além disso, inviabilizou sua capacidade de adotar políticas econômicas, fiscal e monetária articuladas entre si, com a autonomia do Banco Central, adotada durante o governo Jair Bolsonaro. Então, além da privatização das empresas estatais, a política do teto de gastos e a autonomia do Banco Central foram três aspectos que contribuíram enormemente no sentido de incapacitar o Estado brasileiro, no sentido de exercer seu papel na promoção do desenvolvimento nacional. Devido a esses fatores, o governo Lula herdou um Estado brasileiro incapaz. Eu falo em 2023, herdou um Estado brasileiro incapaz de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Porque com o teto de gastos públicos, o governo brasileiro não pode aumentar o orçamento da União. E a existência de um Banco Central que adota políticas monetárias desconectadas da política econômica do governo, como ocorre atualmente, com taxas de juros as maiores do mundo, que conflita com o esforço do governo no sentido de promover o desenvolvimento da economia brasileira. O Banco Central adota políticas monetárias desconectadas da política econômica do governo, inviabilizando a retomada do desenvolvimento do Brasil. Na tentativa de amenizar o ônus da herança maldita da política do teto de gastos públicos, adotada durante os governos Temer e Bolsonaro, o governo Lula instituiu o denominado arcabouço fiscal, que pode ser chamado também de novo teto de gastos públicos, agora condicionado ao aumento da arrecadação pública de tributos. Com o arcabouço fiscal, o governo Lula poderia ou poderá aumentar o gasto público desde que haja aumento da receita, da arrecadação de tributos, para equilibrar as contas do governo. É o que tem acontecido, mas o teto de gastos continua existindo, só que em novas bases. Bem, meus amigos, agora vamos lhes apresentar nossas conclusões a respeito de tudo isso que apresentamos. Pelo que nós acabamos de expor, fica evidente o fracasso do modelo econômico neoliberal que comprometeu o desenvolvimento do Brasil, pelo fato de ter apresentado, de 1990 até o presente momento, baixíssimas taxas de crescimento econômico, queda nas taxas de investimento na economia brasileira, desindustrialização do Brasil com a abertura da economia, desnacionalização da economia brasileira com a privatização das empresas estatais, desequilíbrios no balanço de pagamentos e incapacitação do Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, que tem contribuído para o aumento da dependência externa, econômica e tecnológica do país e para o aumento de sua desigualdade social. O fracasso na aplicação do neoliberalismo no Brasil se repetiu na maioria dos países do mundo, que se defrontaram com os mesmos problemas enfrentados pelo Brasil, à exceção de pouquíssimos países, como por exemplo a China e outros países asiáticos, que se beneficiaram da globalização neoliberal ao se aproveitarem de suas vantagens comparativas.
O fracasso do modelo econômico neoliberal no Brasil, desde 1990, impõe a necessidade de sua substituição pelo modelo nacional desenvolvimentista nos moldes keynesianos, em que o Estado assumiria o papel de indutor do desenvolvimento econômico e social, como faz a China, onde a efetiva atuação do Estado chinês fez com que ela, a China, alcançasse elevado nível de desenvolvimento econômico e social e atingisse a condição de futura potência hegemônica do planeta. Para reverter a situação em que a economia brasileira se encontra, é preciso que haja um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, substituindo o fracassado modelo econômico neoliberal pelo modelo nacional desenvolvimentista nos moldes keynesianos, com o Estado brasileiro agindo como planejador e indutor do desenvolvimento nacional, como ocorreu de 1930 a 1980, quando o governo brasileiro adotou o modelo nacional desenvolvimentista e apresentou elevadas taxas de crescimento de até 8,6% entre 1970 e 1980. Para o Estado brasileiro recuperar sua capacidade de ação como indutor do desenvolvimento no Brasil, com a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, não subordinado ao capital internacional, é preciso que nas próximas eleições as forças progressistas do país conquistem a maioria no Congresso Nacional, além da presidência da República com a reeleição do presidente Lula, para impedir que as forças políticas retrógradas governem o Brasil e ponham em prática políticas econômicas neoliberais, antinacionais, antissociais e contrárias ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, é preciso que as forças progressistas perseverem na construção de uma sólida aliança com forças políticas do centro democrático e mobilizem a sociedade civil organizada para eleger em 2026 Lula como presidente da República, a maioria progressista dos governadores de Estado e a maioria parlamentar progressista no Congresso Nacional, de candidatos que estejam comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais no Brasil. Estas são as condições, meus amigos, para o Estado brasileiro abandonar o neoliberalismo e promover o desenvolvimento do Brasil em novas bases, em benefício da grande maioria da população brasileira e não apenas dos detentores do capital brasileiro e internacional. Então, é isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e creio que fica bastante claro que é chegado o momento de substituir o fracassado modelo econômico neoliberal pelo modelo nacional desenvolvimentista para promover o desenvolvimento do país em novas bases. Para realizar essa nossa apresentação, nós levamos em conta a análise de várias publicações, começando por uma publicação de nossa autoria, cujo título é "O Brasil não superará a crise atual sem um abandono do modelo econômico neoliberal". Isso está disponível no site do slideshare.net, pt.slideshare.net. Levamos em conta também um outro artigo de nossa autoria, cujo título é "Urgente a necessidade de abandono do neoliberalismo no Brasil para promover seu desenvolvimento". Isso está disponível no site também do pt.slideshare.net. Levamos em conta também o artigo de Luiz Filgueiras, cujo título é "O Neoliberalismo no Brasil, estrutura dinâmica e ajuste do modelo econômico", que está disponível no site www.flexibilizacal.ufbal.br. Levamos também em conta a publicação, um livro publicado por Márcio Postman, "Brasil sem Industrialização, a Herança Renunciada". Esse livro foi publicado pela editora UEPG de Ponta Grossa em 2016. Levamos em conta também um livro de
o que está contido no livro de Wilson Cano, Desindustrialização no Brasil. Isso foi publicado pelo Instituto de Economia da Unicamp, em Campinas, em 2012. Consideramos também uma publicação de nossa autoria. O título do artigo é A Incapacitação do Estado no Brasil, com teto de gasto público e autonomia do Banco Central. Isso está disponível no site www.academia.edu. E também levamos em conta o artigo de Carlos Henrique Lopes Rodrigues e Vanessa Follman Jurgenfeld. O título do artigo é Desnacionalização e Financiarização, um estudo sobre as privatizações brasileiras, de Collor ao primeiro governo FHC. Isso está disponível no site www.oasisbr.ibict.br. Consideramos também um artigo publicado por Armando Castelar Pinheiro e Kishiro Fukazako, Privatização no Brasil, o caso do serviço de utilidade pública. Isso está disponível no site web.bnds.gov.br. Analisamos também o livro de Reinaldo Gonçalves, Desenvolvimento às Avessas. Isso foi publicado pela LTC do Rio de Janeiro, pela editora LTC do Rio de Janeiro, em 2013. Levamos em conta também um artigo publicado pelo IPEA, Subsídios para a Reforma do Estado, volume 5, Desestatização. Isso está disponível no site repositório.ipea.gov.br. Analisamos também um livro de Manuel Wallenstein, World Systems Analysis, An Introduction. Isso foi publicado pela Duke University Press em 2004. Analisamos também uma publicação do Banco Central, Estatísticas do Setor Externo. Está disponível no site www.bcb.gov.br. E, finalmente, analisamos uma publicação do FMI. O título é IMF, Committee on Balance of Payments Statistics. Está disponível no site www.inf.org. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar a respeito desse tema, que eu considero da maior importância. E esse é um assunto que eu venho trabalhando há bastante tempo. Já publiquei vários livros, inclusive, sobre as questões relacionadas com o desenvolvimento do Brasil. De modo que este trabalho que nós estamos lhes apresentando, este vídeo que estamos lhes apresentando, é produto de muita reflexão sobre todos os fatos que estão ocorrendo no país. E é hora de nós, como povo, como governo, mudarmos esse quadro que aí está. É preciso que o governo brasileiro rompa com a sua dependência externa de mercados, de capitais e de tecnologia em relação ao exterior e promova um desenvolvimento que evite as consequências nefastas que o neoliberalismo está provocando na economia brasileira. É isso que eu tinha a lhes passar e deixo, para finalizar, meu abraço fraternal.